Estamos de volta com conversas cruzadas aqui na TV Com, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que fez um amplo estudo sul-competitivo que aponta a necessidade de investimento em infraestrutura para que sejam eliminados os gargalos logísticos de infraestrutura, de transportes aqui na região sul. E aí se espera um investimento de 70 bilhões de reais em investimentos em sistema rodoviário, ferroviário, portuário. É isso que nós estamos tratando. Agora, a barreira ambiental é enorme, né? O licenciamento ambiental, se a gente pegar aqui do micro para o macro, o próprio micro e pequeno empresário, né? O pequeno negócio, para você conseguir, vamos pegar uma esfera bem pequena aqui, né? Para você construir desde um alvará de funcionamento, né? Para você conseguir todas as licenças para começar a operar é uma romaria, né? É o que a gente tem assistido, né? E temos perdido diversos investimentos, inclusive em Santa Catarina, por causa da dificuldade do licenciamento na nossa região. Então, eu acho que isso vai sempre sendo uma desculpa a mais, como no caso que nós acompanhamos da Anel de Contorno Viário agora por Florianópolis. Depois, pelo caso do investimento que o Eike Batista ia fazer ali na Palhoça, estaleiro em Biguaçu. E assim vai se postergando e vai se dificultando os projetos que precisam ser realizados. Temos que encontrar também um caminho, uma luz no final do túnel para que esse licenciamento ambiental seja pelo menos mais rápido de se obter a decisão final, porque o processo fica arrastando e não tem uma decisão até. Então a gente precisa da decisão para descobrir qual é o caminho, qual a necessidade e qual o recurso que a gente vai fazer. Infelizmente essa é a realidade, né? Temos aqui na duplicação da BR-101 Sul ainda alguns gargalos e também um atraso em virtude do licenciamento ambiental. E você mencionou, né, que nas questões, desde as questões micro às questões maiores, né? E tudo passa pela eficiência da gestão pública, né? Infelizmente o governo é moroso, sem entrar no mérito de qual governo, né? O Estado ele é moroso nas suas burocracia ações, pesada, no seu planejamento, né? Por isso que um estudo como esse só vem a acrescentar. Ganhamos alguns anos, né? Um oferecimento desse estudo gratuito ao governo para poder elencar suas prioridades. E falando da micro e pequena empresa, né? Você sabia, Renato, que a taxa de licenciamento, o valor da taxa do licenciamento ambiental de uma microempresa é o mesmo de uma grande empresa? Então é um absurdo isso, né? São questões que a gente precisa avançar muito ainda, não só na parte da eficiência da gestão pública, como alteração de leis, né, em benefício da micro e da pequena empresa. Eu trouxe aqui para você o manifesto da micro e pequena empresa, é um documento feito pela nossa federação, pelas nossas associações de micro e pequena empresa, que aponta uma série de prioridades. Dentre elas estão algumas questões de logística, como a duplicação da 280, da BR-101, são aquelas rodovias que nós passamos, né, com os nossos veículos para prestar serviço por outros municípios, e questões outras, né? A FAMPESC, ela se dedica muito a trabalhar nas pequenas modificações e legislações para beneficiar e aumentar a competitividade das micro e pequenas empresas. Então aí tem um rol delas, tem como aí o Simples Trabalhista e tantas outras questões tributárias e também ambiental, como falávamos agora. A nossa Constituição Federal, ela diz que a micro e pequena empresa tem que ter um tratamento favorecido e diferenciado. Infelizmente, vemos muito pouco sendo feito para efetivação desse princípio constitucional. E essa é a nossa batalha. Porque normalmente o que a gente está vendo aí, quando tem algum tipo de incentivo fiscal, né, de redução de imposto, é para grandes setores da nossa economia, né? A indústria da linha branca, do mobiliário e dos automóveis, né? A redução de IPI está sendo por aí, né? Esses incentivos, eles são bastante importantes em alguns momentos ou em algumas regiões, só que eles pegam desde as micro até as grandes, né? E quando a gente não vê somente para as grandes empresas. Então, sim, a gente defende que as grandes também tenham, em alguns momentos, algumas regiões, mas que a micro e a pequena também tenha de forma diferenciada. Você vê um PRODEC, né? Um PRODEC, você concede um PRODEC em virtude do número de empregos gerados. A micro e pequena empresa está fora, né? Porque apesar das micro e pequenas empresas, são aquelas que mais geram empregos no Brasil, principalmente nos momentos de crise. Em julho, Renato, 80% dos empregos gerados no país foram pelas micro e pequenas empresas. Então isso, infelizmente, os governos em geral não conseguem enxergar
essa capilaridade, essa potência que é a micro e pequena empresa, né? E a nossa função é essa, de alertar os governos, dialogar com documentos tão brilhantes como esse que a Fiesc apresenta aqui para nós e mostrar os caminhos, né? Apoiar os bons governantes, qual o caminho a seguir. Vale ressaltar que muitas grandes empresas já foram microempresas, né? Então, Exatamente. incentivar o empreendedorismo na iniciação do empreendimento é extremamente importante. O que é também importante é que, na verdade, o governo tem feito várias medidas pontuais e que não permitem um planejamento a longo prazo. Você faz uma redução de determinado imposto por um período muito curto. Como é que uma empresa vai fazer o planejamento? Então, o que o país precisa, além dessa questão da infraestrutura, são reformas estruturais. São atuações pontuais, não resolvem. Então, tem que ir no cerne da questão. Nós temos que fazer uma reforma tributária, nós temos que discutir a questão da reforma trabalhista, nós temos que diminuir a burocracia, né? Só o custo que uma empresa tem para atender toda a burocracia que existe no país é muito elevado. Todos esses fatores fazem com que nós sejamos não competitivos a nível internacional. Então, não adianta fazer pequenas intervenções pontuais. O que precisa é um planejamento de longo prazo, e esse trabalho aqui é uma proposta nesse sentido para resolver a questão da infraestrutura. Eu acho que trabalho semelhante deve ser feito com a questão da carga tributária. Nós somos partidários da ideia de que, se você reduzir a carga tributária, você não está fazendo uma renúncia fiscal, você está incentivando o consumo. Você incentivando o consumo, você arrecada mais pela questão da demanda. Então, é extremamente importante esse equilíbrio. Eu acho que há vários estudos que podem ser, que podem apontar para essa solução, e o governo tem que estar sensibilizado, né? Ele tem trabalhado em algumas questões, mas acho que elas são só pontuais. Teríamos que resolver isso em definitivo. A China, né, Renato, é um exemplo de planejamento de longo prazo, né? Exatamente. Se a China hoje é a potência que é porque já estão há 20, 30, 40 anos planejando, executando um projeto bem definido, bem definido. Com continuidade, né? Acho que falta no Brasil um pouco essa questão da continuidade, e que a China dá um exemplo, né? Há pouco tempo atrás eu fui a Brusque, e muito forte em confecção, né? E o empresário local reclamava de que como que ele poderia concorrer com um produto chinês, um agasalho que ele fabrica a R$32 a peça, chega no Porto de Itajaí a R$22. Não é só o custo do trabalhador lá que é mais barato, tem toda uma questão de logística também envolvida, que bota um agasalho a R$22 aqui vindo da China, enquanto o nosso aqui produzido aqui custa 32. Né? Então acho que você colocou muito bem essa questão do planejamento de longo prazo, da continuidade dos bons projetos, para que a gente tenha os resultados no curto, médio e longo prazo. Né? Vamos ver o que está chegando aqui do pessoal em casa nos acompanhando. O Lustosa, pelo Twitter: a sociedade pode discutir obras inclusas nas prioridades do Sul Competitivo. Quais são as obras catarinenses incluídas? Bom, a gente citou agora há pouco aqui as obras catarinenses. Agora, tem um espaço para discussão junto à sociedade, ou o estudo está acabado e definitivo? Não, evidentemente que algumas adaptações podem ser criadas, né, mas o estudo está concluído. Na verdade, dos 51 projetos priorizados, 22 projetos passam por Santa Catarina. 22. Bom, tá na internet, né? Já saiu no Diário Catarinense, enfim, mas na internet, né, pro Lustosa aqui, ele tem como conseguir a lista? A federação vai disponibilizar no site dela todo o projeto, né? Nós divulgamos esse projeto em 28 de agosto, lá em Brasília. Para você ter ideia da complexidade do trabalho, ele se compõe de 2.000 páginas. Então, é um trabalho bastante complexo, bastante profundo, e ele tem base científica. Então, muitas vezes as pessoas têm a intenção de ajudar, mas elas não têm o embasamento técnico necessário para opinar. Mas, evidentemente, que qualquer manifestação ela é bem-vinda no sentido de contribuir para a melhoria. Aqui o Lustosa está dizendo assim: o concessionário na BR-116 de Santa Catarina também tem deixado muito a desejar nos trabalhos de obras programadas no trecho catarinense. Precisa cobrança. Esse é um bom tema, né? Porque nós estamos falando, a capacidade de investimento do Estado é limitadíssima. Né? E aí há a necessidade de parceria com a iniciativa privada, sistema de concessões e por aí vai. Aí entra o papel das agências, né? Das agências reguladoras, né? Que agora deram uma sobrevida aí, né? Com um trabalho bem importante aí, com relação às empresas de telefonia e tal, em defesa da sociedade, que é por isso que elas existem, né? Agora, aqui em Santa Catarina, por exemplo, o Ministério Público Federal tem ações duríssimas
com relação ao trecho norte da BR-101, onde o contrato não está sendo cumprido, segundo o Ministério Público Federal. Vias marginais, pontes, travessias, o anel viário que não foi feito, quer dizer, tudo previsto em contrato e não executado. Então os contratos precisam ser muito bem feitos, né? Esse é o papel do Ministério Público Federal, né, e também do próprio Poder Público, e com o apoio dos cidadãos, né? Assim como o Ministério Público, as próprias agências reguladoras ou os modelos de concessão são muito recentes na nossa realidade, nesse modelo jurídico, né? E precisou de um certo tempo para avançar. Então as agências são excelentes modelos, a gente vê multas duríssimas da Anatel, medidas mitigatórias duríssimas contra as empresas de telefonia. Eu acho que o caminho é esse mesmo, é empoderar órgãos, parte governamental, parte privado, parte terceiro setor, como as agências, com a parceria do Ministério Público, para evitar que questões como essa, como o descumprimento de contratos, não ocorram, né? Lesando ainda mais o contribuinte e o cidadão. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu quero saber de que forma vai acontecer via Fiesc e CNI e as demais federações da região sul uma cobrança junto ao poder público para que isso saia do papel, o que é de fato importante, né? Isso aqui tem que ser uma bandeira da sociedade, né? Da sociedade. Imagino que sim. Vamos para o intervalo e até já.